Oi, você tá precisando de alguma coisa? Oi? Oi? Tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Sim. Você pode me dizer o que é compensação de contribuições previdenciárias? Isso aí é um dos nossos casos? Sim. Tava ali, ó, naquela mesa. Na mesa da sala da doutora Adriana? Sim. Ela é minha madrinha. Prazer. Eu sou a Amanda, beleza? Eu tô aqui em período de teste pra ser a nova estagiária. Nossa, você me deu um susto agora. Eu sou o Henrique. Prazer, Henrique. Cara, vou te contar uma coisa. Eu tô amarradona nessas paradas de direito, tá ligado? Eu tô há 2 anos na faculdade de direito. E aí a minha madrinha falou que seria interessante, assim, eu começar a fazer um estágio, saca? Sei lá, preencher uns formulários, conhecer a galera, interagir um pouco com esse mundo e tal. E te confessar que eu tô amarradona, tá ligado? Bom, mas e você? Me diz aí, o que você sabe sobre compensação de contribuições previdenciárias e compensação cruzada? Bom, se você falou que pegou essa pasta da mesa da sua madrinha agora, eu acho que esse é um caso de compensação de saldo negativo de 2018. No final do ano, as estimativas pagas foram maiores do que o imposto devido. Acertei? Tudinho. Caramba, você arrasou, cara. Parabéns. Da hora. Vem cá, aqui no e-mail que o cliente enviou, ele quer saber se para usar o crédito em compensação, ele pode compensar os débitos previdenciários de julho de 2019 ou se o crédito de saldo negativo precisaria ser dividido em período pré e período pós do E-Social. Ele quer saber isso porque o E-Social passou a ser obrigatório para ele a partir de agosto de 2018. Ele pode fazer a compensação sim, viu? Pô, você tá livre agora? Não, tô perguntando porque tem um curso super legal sobre compensação e restituição de tributos no NET. É uma aula do professor Felipe e vai ser ótimo se você quiser assistir. Pô, sério? Eu posso mesmo? Claro, vai, levanta daí que eu te mostro. Vamos lá na minha sala. Da hora, vambora. Tem que ver mesmo, aproveitar para tirar umas dúvidas. Historicamente, a arrecadação e a administração de contribuições previdenciárias era feita de forma separada dos demais tributos federais. Então, durante muito tempo, havia o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, que era responsável por administrar e arrecadar as contribuições previdenciárias, e a Receita Federal, responsável por administrar e arrecadar os demais tributos federais, né? Foi lá em 2007, com a lei que criou a chamada Super-Receita, que houve a unificação dessas duas funções, e aí a Receita Federal passou, então, a ser responsável por fiscalizar e arrecadar todos os tributos federais, inclusive as contribuições previdenciárias. Mas, por incrível que pareça, embora tenha havido essa unificação, ainda não era aceita a compensação de créditos de tributos previdenciários com débitos federais e vice-versa, de créditos federais com tributos previdenciários. Então, o que a gente chamaria de compensação cruzada. Então, durante muitos anos, o contribuinte se via obrigado a só compensar contribuições previdenciárias com contribuições previdenciárias e tributos federais com tributos federais. Esse cenário mudou consideravelmente em 2018 com a entrada do E-Social. Então, para os contribuintes que passarem a usar o E-Social, essa compensação cruzada passa a ser autorizada, tá? A justificativa principal para a vedação dessa compensação antes era de que a Receita Federal não teria unificação dos controles, porque as contribuições previdenciárias eram então informadas via GFIP e as compensações também eram feitas via GFIP, enquanto que os tributos federais gerais possuíam todo um outro sistema e um outro parâmetro de controle, inclusive sendo compensados via PERDECOMP.
Com a entrada do e-social, os sistemas não se unificaram, mas a Receita consegue ter um melhor controle sobre os débitos previdenciários. Tá? Então, hoje, as empresas que utilizam o e-social podem sim fazer a compensação cruzada, e aí é importante que a DCTF Web, que é a ferramenta onde os contribuintes devem informar os débitos previdenciários atualmente, esteja bem preenchida, e a compensação cruzada, então, deve ser realizada por meio da Perdecomp Web, que é uma versão, é um aplicativo diferente do Perdecomp normal, totalmente online, e na qual o contribuinte consegue, então, fazer o mesmo procedimento de compensação da Perdecomp, mas ele possui uma vinculação muito maior com os sistemas da Receita Federal. Alguns tipos de limitações, alguns tipos de vedações já são identificados na hora do sistema, e ele pode, então, identificar ou não o débito, ou identificar ou não o crédito, o que evita discussões posteriores e também facilita o preenchimento e a utilização desses créditos pelo contribuinte. Uma importante questão também para ter em mente é que, embora hoje a compensação cruzada seja permitida, ela ainda é vedada para créditos e débitos anteriores. Então, para que uma compensação seja possível, ela precisa envolver tanto créditos previdenciários posteriores quanto débitos fiscais posteriores. E a mesma coisa do contrário, tanto os créditos fiscais posteriores e débitos previdenciários posteriores ao uso do e-social. Para compensar débitos e créditos anteriores, ainda existe a vedação da compensação cruzada. Uma das questões que surgiu logo com a entrada do e-social é como ficam a apuração de créditos que estavam em andamento naquele momento. Então, o principal exemplo disso é o crédito de saldo negativo, que a gente já viu numa aula específica, do ano de 2018, quando o e-social passou a ser obrigatório para a maior parte das empresas. Então, aquele saldo negativo que estava sendo formado pelo pagamento de estimativas mensais das empresas ao longo de 2018, acabava gerando um crédito de saldo negativo ao final do ano. E a dúvida é, esse crédito ele dizia respeito a período anterior ou período posterior ao e-social, né? De forma muito coerente, a Receita Federal analisou essa questão numa solução de consulta recente e entendeu que, pelo motivo do saldo negativo ser apurado ao final do ano, então ele já seria um crédito apurado pós-e-social, porque o e-social entrou em vigor em meados de agosto ou setembro para a maior parte das empresas. Tá? Então, sendo apurado ao final do ano, embora ele seja composto pelas estimativas mensais, ele já seria um crédito pós-e-social, e aí seria possível utilizar esse crédito para compensar débitos previdenciários, pós-e-social também. Um segundo ponto também que comporta a discussão é em relação às ações judiciais que hoje estão finalizando, né, e envolvem créditos anteriores. Alguns contribuintes foram ao judiciário e hoje discutem a possibilidade de utilizar esses créditos judiciais de ações que estão transitando agora, pós-e-social, para compensar débitos previdenciários. Os principais argumentos nessa situação são de que o momento que deve reger a compensação é o momento do encontro de contas, ou seja, agora, e que esse crédito, na verdade, teria como fato constitutivo o trânsito em julgado. E se o trânsito em julgado tiver ocorrido pós-e-social, isso seria um crédito compensável na compensação cruzada. Essa tese ainda está em desenvolvimento, é claro, porque durante muito tempo o judiciário se baseava na vedação da legislação anterior, que simplesmente vedava essa compensação. Agora, com o e-social e esse novo marco temporal, a gente precisa acompanhar aí a jurisprudência para ver qual que vai ser o entendimento dos tribunais. E por fim, um último tópico que é importante ficar atento em relação à compensação de contribuições previdenciárias diz respeito à CPRB, que é a contribuição patronal sobre receita bruta. Ela também é uma contribuição previdenciária, mas ela foi instituída em caráter de substituição. Hoje esse regime ele é opcional para alguns setores da economia, mas durante algum tempo ele foi obrigatório e abrangia um maior número de setores, né? Mas existe a situação em que você pode ter tanto créditos de CPRB quanto débitos de CPRB. E é importante verificar sempre a legislação em vigor no momento da compensação, mas hoje a CPRB ela é feita e controlada pelos sistemas gerais da Receita Federal, de maneira que a compensação é feita via Perdecomp e não Perdecomp Web. Também o próprio recolhimento da CPRB é feito em DARF, que
também já diferencia ela dos demais tributos previdenciários. Então é sempre importante verificar a legislação no momento da compensação, verificar quais são as vedações e quais são as possibilidades, e verificar o momento do crédito para saber se a compensação cruzada é possível ou não. Tá certo? A gente se vê na próxima aula. Obrigado.